Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Um acordo fechado entre a Prefeitura de Cachoeirinha, região metropolitana da capital, e os moradores do bairro Olaria deve garantir a remoção das famílias para uma área não alagável. Por causa da enchente que atingiu a cidade há 2 semanas, 600 pessoas tiveram que deixar as casas e mais de 150 permanecem em abrigos municipais. Esta recicladora, que buscou refúgio num abrigo da prefeitura, recebeu a notícia com alívio. Sair de uma área de risco era tudo o que queria. Semana que vem, sexta-feira que vem, ele vai fazer a reunião de novo para falar, para decidir, para fazer o compras, para fazer as casas. Então daí todos os maridos vão ajudar a fazer. Os móveis, fazer a casa. Fazer uma equipe, né? Mas vamos esperar, mas não é correndo. A área que receberá esses moradores está localizada no bairro Canarinho. 120 casas já estão prontas. 70% alinhado que é isso que eles querem, né? Vai haver algumas famílias que não vão querer sair, mas a gente vai negociar com o passar do tempo. Tudo a gente vai tentar adequar dentro das nossas necessidades, nas necessidades deles. Mas até a remoção, as famílias permanecem no bairro Olaria. Algumas, inclusive, já começam a se mobilizar para sair do abrigo e voltar para casa. Com a água já fora de parte das residências, algumas pessoas voltaram para casa para pelo menos começar a limpeza. A expectativa é de que em até 10 dias eles voltem para cá. Isso, claro, se o tempo continuar firme. Por causa da inundação, muitos moradores registraram falta de água e serão ressarcidos pela Corsan com um desconto de 25% na fatura de outubro. O benefício se estende também para algumas famílias de Gravataí. Bom, consumidores de Alvorada, Cachoeirinha, Viamão e Gravataí, como o Carlos já adiantou, vão realmente ganhar desconto na conta de água. A determinação é da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos como compensação às falhas no fornecimento durante as enchentes da semana passada. Os descontos variam de 10% a 30% sobre o valor total da fatura. O abatimento para as indústrias vai ser menor, já as residências vão pagar 25% a menos. O desconto máximo só vale para quem tem tarifa social. De acordo com a Agergs, essa punição é mais justa do que a aplicação de multa, que seria destinada a fundos educativos. Pelo menos aquelas pessoas mais carentes, a população que tiveram prejuízo, diminuir um pouco de prejuízo. Aquilo que eu disse, isso não vai resolver o abalo moral dos moradores, o sofrimento que tiveram, mas pelo menos vai ter um desconto digno dentro das suas contas de água. Nos municípios de Alvorada e Viamão, os moradores ficaram até 6 dias sem água por causa das enchentes. Por lá, todos os consumidores vão receber desconto na conta de agosto. Já em Cachoeirinha e Gravataí, vai pagar menos só quem mora nos bairros que ficaram sem fornecimento de água. E o abatimento virá na conta de setembro. Além dos descontos, a Agergs também determinou que a Corsan apresente num prazo de 15 dias um plano com obras de engenharia. Elas devem incluir diques, barreiras e obras de elevação do nível das casas de máquinas, para tentar evitar futuras interrupções no serviço caso ocorram novas enchentes. A Corsan se comprometeu a melhorar os planos de contingência no caso de novos alagamentos, o que inclui melhorias na oferta de caminhões-pipa. Também garante que vai tomar medidas emergenciais nos próximos dias. A nossa solução mais rápida que temos que fazer para que isso não mais ocorra, evite, enfim, que uma nova inundação nos comprometa o abastecimento, é elevar o nível da estação. É coisa que nós vamos fazer. E o nível de acesso também à estação. Aumentando isso em 1 metro e pouco, né? Isso já, vamos dizer assim, supera o problema. A Agergs também recomenda que a Corsan melhore a comunicação com a comunidade e pede que a empresa defina regras para compensar os usuários sempre que houver desabastecimento de água por um longo período. A região metropolitana de Porto Alegre vai ter uma tarde quente para esta época do ano. E há uma pequena chance de chuva à noite. A máxima vai chegar aos 26 graus na capital. Em Guaíba faz 27 graus e o sol aparece entre nuvens. Assim como em Tramandaí, no litoral norte, onde as temperaturas não sobem tanto, faz 24 graus.
Em Caxias do Sul, na Serra, um levantamento de entidades ligadas à indústria e ao comércio aponta a desaceleração do desempenho econômico e aumento do desemprego. É o que você vê agora na reportagem da TV Caxias. Em comparação com o mês de maio, o índice da economia caxiense em junho ficou em 1,1% negativo. Os serviços foram os mais atingidos, com redução de 2,8%. A seguir vem o comércio, com 2,1% negativo. A indústria obteve desempenho praticamente estável. Além disso, o diretor da SIC também destaca o elevado desemprego. Estamos atravessando uma fase bastante pesada no sentido de emprego e desemprego. O desemprego crescendo bastante. Nos últimos 12 meses, nós desempregamos quase 10 mil pessoas. Pesadamente na área de indústria, aproximadamente 8 mil trabalhadores perderam o emprego. E o pior de tudo isso é que, para o ano ainda, temos mais alguns meses para fechar 2015, nós não estamos percebendo nenhum nível de recuperação. Ao comparar junho de 2014 com junho deste ano, há reduções expressivas, principalmente na indústria e no comércio. Isso porque a massa salarial também diminuiu 18,4% nesse período. Ou seja, da capacidade das famílias consumirem. Tendo em vista que elas já trazem um endividamento, principalmente dos anos de 2010 a 2012, onde teve um boom de consumo, e agora elas estão com reduzida capacidade de consumo, seja por endividamento, seja por redução da sua massa salarial. O comércio esperava ter uma recuperação no Dia dos Namorados, mas isso não aconteceu. A população está optando por presentes mais baratos. A chamada lembrancinha que a gente diz, né? Ela está trocando aquele produto mais caro por um produto menor, diversificando e pesquisando bastante, para tentar buscar dar aquele presente, mas dentro do seu orçamento. A CDL Caxias não tem uma expectativa de crescimento para o Dia dos Pais ou para o Dia das Crianças. Pode ser que no Natal haja um aumento de consumo no comércio caxiense, para pelo menos repetir os resultados do ano passado. A alteração dos preços e a variação do dólar têm preocupado os comerciantes. Alguns setores têm trabalhado para evitar demissões e até o fechamento de empresas ou prestadoras de serviços, como nos mostra a reportagem da TV Unifra, parceira da TVE em Santa Maria. 2015 tem sido um verdadeiro malabarismo para os comerciantes. Nessa empresa de xerox não teve jeito. Foi preciso repassar o preço ao consumidor. Além do aumento do gasto com os insumos, a conta de luz subiu 25%. A alternativa para não afastar os clientes foi fazer algumas alterações, como a substituição de lâmpadas incandescentes por a de LED, instalação de sensores para acendimento automático e também evitar o desperdício de energia elétrica. E as máquinas a gente faz o uso bem econômico, né? Se o movimento está baixo, a gente desligamos equipamentos que não há necessidade de ficar ligado, né? Ou deixamos em modo stand-by também. Com a alta do dólar acumulada em 26% só nos primeiros 7 meses do ano, a alternativa para os comerciantes e empresários tem sido aumentar os estoques, negociar com os fornecedores e repassar o mínimo possível para os consumidores. Nós estamos tentando administrar isso com o estoque que nós tínhamos e aquilo que está sendo comprado, nós estamos administrando com o fornecedor, para ele absorver 30% na negociação, comprando quantidades maiores e ele nos repassando um custo menor. Estamos absorvendo em torno de 30% e os outros 30% aos poucos estamos repassando para o nosso cliente. Infelizmente, todos vão ter que abraçar um pouquinho. Maristéria é diretora de uma farmácia de manipulação, um dos setores mais atingidos pela elevação do preço da moeda norte-americana. A maioria dos insumos para a confecção de produtos e medicamentos é importado. Em alguns casos, a mercadoria teve um acréscimo de 100% no custo final, o que gera preocupação para comerciante. Se o dólar não reduzir de preço ou até aumentar nos próximos dias, o setor pode sofrer redução de funcionários e enfrentar diminuição nas vendas. Como a economia está retraída, as pessoas já estão comprando menos.
como que nós vamos aumentar ainda o preço? Então, tá achatando tudo. A gente, inclusive, está preocupado como é que vai manter a administração do custo, porque nós temos um custo interno e o que a gente não quer é demitir funcionários, né? E a primeira coisa que se faz é um dos custos mais elevados, porque nós trabalhamos, é farmácia de manipulação, é serviço, é pessoas que fazem o produto. Então, a gente está tentando administrar isso. Onde deve iniciar a educação financeira das crianças? Na família ou na escola? Especialistas afirmam que esse estímulo pode influenciar na formação de adultos mais responsáveis e cientes de seus compromissos financeiros. Em Cachoeira do Sul, na região central do estado, um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores procura incluir a disciplina de educação financeira no currículo do ensino fundamental das escolas municipais. A reportagem é da TV Cachoeira. Uma garotinha de 5 anos brincando de fazer pulseiras com borrachinhas coloridas. O que isso tem a ver com educação financeira? Muita coisa. Basta ouvir o que a Julinha tem a dizer. Por que tu começou a fazer pulseirinha? Porque eu queria aprender e vender. Primeira vez que ela juntou mais ou menos uns R$30, ela foi ao parque. E aí fez questão de comprar os ingressos. E agora, essa segunda leva, ela tá na carteira com R$20, porque ela quer juntar mais, porque agora são outras compras que vai precisar de mais dinheiro. A Júlia começou o negócio há 3 meses, depois que viu o estojinho em uma vitrine e pediu para a mãe. Na internet, elas aprenderam a técnica e juntas fizeram a primeira pulseira. A partir daí, a garotinha não precisou mais de ajuda. Presenteou amiguinhos com as primeiras peças e começou a receber encomendas. Colocou o preço de R$1 por unidade e até agora já vendeu em torno de 50 pulseiras. A gente procura, né, não deixar com que isso vire uma rotina dela, porque ela é só uma criança, né? E também não tem que ter essas preocupações ainda em função da idade, mas é interessante ela saber que para se ter alguma coisa é preciso trabalhar. Mas crianças que nem a Júlia, com instinto precoce para os negócios, não são a maioria. Só que todas as crianças podem e deveriam ser estimuladas desde cedo. Essa psicopedagoga explica que dinheiro não é tudo e que há várias maneiras de incutir nos pequenos noções de economia através da rotina diária. Isso é algo também que vai exigir bastante paciência dos pais, no sentido de mostrar para elas todos os dias, apagando a luz, fechando a torneira, comendo toda a comida do prato, não desperdiçando as coisas, né? Nessa forma vai fazer com que elas entendam que tudo tem uma consequência depois. Segundo dados do SPC, quase 57 milhões de brasileiros com mais de 18 anos possuem dívidas em atraso. Pesquisas como essa preocupam o vereador cachoeirense Daniel Tarasconi. Ele enviou à prefeitura um projeto de lei sugerindo a instituição da disciplina de educação financeira a partir do 6º ano do ensino fundamental nas escolas municipais. Se nós tivermos uma disciplina curricular onde a criança já tenha o bom uso educacional naquele recurso financeiro que ele ganha do seu pai, futuramente ele vai saber aplicar ele muito bem para ser um cidadão bem-sucedido. Na Secretaria Municipal de Educação, o tema educação financeira não é novidade em sala de aula. A diretora da pasta explica que cada escola tem autonomia para trabalhar o tema conforme suas realidades locais. O tema é trabalhado de forma interdisciplinar, levando em consideração alguns componentes curriculares são mais específicos que podem trabalhar esse tema, como, por exemplo, a matemática. A partir da matemática se trabalha o tema da educação financeira. De outra forma, através de projetos interdisciplinares, né, envolvendo todos os componentes, ou a maioria dos componentes curriculares nas escolas. Para este economista, trabalhar a educação financeira na escola é importante sim, mas a base de qualquer formação é a família. Há uma consciência nova, há uma consciência de responsabilidade, há uma consciência de consumo proativo. O consumo que digo proativo é aquele consumo que a gente compra com a necessidade de realmente consumir e não de apenas satisfazer um desejo de consumista.
Previsão de variação de nebulosidade e aumento nas temperaturas em Santa Cruz do Sul, na região central. Faz 27 graus à tarde. Em Santa Maria, o sol aparece e a máxima chega aos 28. Temperatura de 27 graus e tempo parcialmente nublado em Cachoeira do Sul. Faltou gente pela manhã na equipe de vacinação contra a meningite em Cachoeirinha. Ainda assim, foi atendido o público-alvo da campanha, que prossegue amanhã e domingo. Enquanto especialistas alertam que é preciso manter os cuidados contra a doença, adotando medidas de higiene. A aplicação das vacinas começou cedo, por volta das 9 horas da manhã. Neste posto de saúde, no bairro Anair, a fila dava a volta na quadra. A falta de vacinadores causou tumulto e mesmo quem veio cedo teve que esperar. Madruguei, eu vim 5h30 da manhã para cá para consultar e tomar a vacina, porque é muito difícil, né? Hoje em dia a gente ganhar uma... Se o posto não desse a vacina, a gente ia ter que pagar, né? Porque imagina, o nosso filho vai morrer por causa de R$270 uma vacina. Eu acho que todos os pais, deviam pensar, não é por causa de R$270, porque o nosso filho vai ter que morrer, né? Essa outra dona de casa trouxe 7 pessoas para se vacinar, entre elas o filho pequeno. Com um caso de morte por meningite C na família, ela está apreensiva. Não é por mim, é pelo meu filho, pelos meus irmãos, porque eu já tive 2 casos na família. Então, 2 casos na família? 2. Minha prima faleceu e o meu irmão não conseguiu sobreviver. As vacinas serão aplicadas nos 17 postos de saúde da cidade. A expectativa é de imunizar toda a população dos 12 meses aos 19 anos de idade até a próxima semana. Aproximadamente 20 mil doses vão ser aplicadas. Foi um atropelo, pensando na comunidade, em conseguir já as vacinas para toda a cidade de Cachoeirinha e aí sim evitando um surto na cidade de Cachoeirinha, que englobaria também Gravataí, Porto Alegre, Canoas, Viamão e Alvorada. A vacinação foi ampliada depois do município registrar o 3º óbito por meningite C. A vítima, um menino de 8 anos de idade, faleceu nesta quarta-feira. Apesar da nova campanha, a Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção para a importância de se prevenir. Evitar locais assim com grandes aglomerações, né? Os ambientes assim estarem bem ventilados, né? Higienizar bem as mãos. Esses seriam os cuidados de higiene assim básicos, né? O Laboratório Central do Estado, da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, recebeu nesta manhã representantes do Ministério da Saúde e integrantes dos 16 laboratórios públicos regionais para uma reunião técnica que debateu os novos desafios da vigilância em saúde. O evento, que também comemorou os 113 anos do laboratório, ocorreu no auditório do Palácio do Ministério Público, na Praça Marechal Deodoro, prédio que abrigou a primeira sede do LACEN. O LACEN, Laboratório Central do Estado, reúne outros 16 laboratórios regionais que atendem todos os municípios gaúchos. Mais de 200 profissionais atuam na análise de produtos, medicamentos e surtos de intoxicação alimentar. No primeiro semestre deste ano, foram realizadas mais de 300 mil análises. O desafio é continuar um crescimento, uma instituição que tem que estar sempre se reinventando, atualizando. A atualização técnica de fundamental importância nessa questão. E é justamente o foro deste evento. É buscar capacitação continuada e permanente dos profissionais na área de saúde pública, bem como avançar nas questões de metodologias científicas e de pesquisa em saúde. O LACEN, que funciona no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, tem 113 anos de atividades. A primeira sede foi onde hoje é o Memorial do Ministério Público. E foi neste prédio que foi promovido um debate sobre vigilância em saúde para marcar o aniversário da instituição. No momento em que se discute o tamanho da máquina pública, o nosso seminário aqui discute exatamente o fortalecimento das ações na área de vigilância. Porque a cada dia, nós temos mais novas doenças surgindo. Cada dia nós somos pegos de surpresa com um novo vírus, com uma contaminação em alimentos por agrotóxicos, toda essa discussão de transgênicos, tudo isso passa pelo Laboratório Central do Estado. A sexta-feira começou com 11 graus em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. As temperaturas seguem amenas ao longo do dia, máxima de 23.
No norte do estado, a previsão é de variação de nuvens. Os termômetros de Passo Fundo marcam 24 graus. Muitas nuvens e máxima de 25 em Cruz Alta, no noroeste. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Veja daqui a pouco. Poder Judiciário Gaúcho inicia a implantação das audiências de custódia com a presença do presidente do STF. Through the overhanging trees, make way for the Cripple Creek Ferry. The water's going down, it's a mighty tight squeeze. Hey, hey, Cripple Creek Ferry, budding through. O período da tarde vai ser quente na fronteira oeste. Em Uruguaiana, a máxima chega aos 27 graus e há previsão de pancadas de chuva no fim do dia. Os termômetros de São Borja atingem os 28 graus nesta sexta-feira. O sol aparece entre nuvens. Alegrete também deve ter tempo instável à noite, máxima de 27. Desde ontem, a Justiça Gaúcha realiza audiências de custódia aqui no estado. O projeto, que é piloto, garante a apresentação de pessoas presas em flagrante a um juiz no prazo de um dia. Nessa abertura aqui eu quero consignar... A primeira audiência de custódia do Estado foi realizada no Fórum Central, na presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Nesse tipo de audiência, quem for preso em flagrante tem o direito de ser apresentado ao magistrado no prazo de 24 horas, na presença do advogado ou defensor público. O juiz vai ouvir o autuado e decidir sobre o relaxamento da prisão ou a conversão em prisão preventiva. O projeto deve reduzir a superlotação dos presídios e fazer uma economia mensal de 180 milhões de reais com a manutenção de detentos, afirma o ministro. Na medida em que nós não colocamos na prisão aqueles que não devem estar na prisão e na medida que os processos vão sendo examinados daqueles que estão presos provisoriamente e possivelmente grande parte deles serão libertados, e a média mundial é que apenas 50% dos presos provisórios permaneçam na prisão ou tenham suas prisões convertidas em preventivas, nós vamos fazer com que mais vagas sejam criadas nos presídios já existentes. Conforme dados do Ministério da Justiça, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. No total, são cerca de 607 mil pessoas. De cada 10 presos, 4 esperam julgamento. Para esta defensora pública, o projeto é um avanço no que se refere a direitos humanos e vai evitar abusos policiais. Vai reduzir eventuais abusos cometidos por ocasião dos flagrantes, tá? A violência contra as pessoas detidas, e vai também facilitar para o magistrado, que não vai se ater tão somente àquilo que está documentado no papel, perceber se é caso ou não de manter a pessoa presa ou de que ela facilitar que ela possa responder eventual processo em liberdade. Além do Rio Grande do Sul, existem mais 6 estados com audiência de custódia implementada. Até o final de setembro, a nova regra judicial será aplicada em mais 12 estados. O governo do estado detalha o parcelamento de salários dos servidores públicos. Em uma coletiva que terminou há pouco, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltes, anunciou que os salários de julho serão pagos em 3 parcelas.
A coletiva foi concedida aqui na Secretaria da Fazenda e reuniu os secretários da área econômica de governo. O secretário da Fazenda fez um relato das contas públicas do mês de julho. Giovanni Feltz disse que a folha de pagamento do funcionalismo este mês é de 950 milhões de reais, mas faltaram 360 milhões. Por isso, o salário dos servidores vão ser pagos em 3 parcelas. Nós vamos fazer um pagamento de R$ 2.150, que já estão, a partir das 10 horas, todos os servidores podendo observar isto nas suas contas bancárias. E temos a expectativa de fazer um novo repasse de recursos num volume previsível agora de mais R$ 1.000, programados a princípio para o dia 13 de agosto. O restante daquilo que ainda couber por direito aos profissionais que eventualmente tenham remuneração superior a R$ 3.150, que é o somatório dos 250 mais os R$ 1.000, vão receber até o dia 25 de agosto próximo. E a Avenida Borges de Medeiros, interrompida por quase toda a manhã por causa da manifestação dos servidores públicos, foi liberada agora há pouco. O trânsito na região ficou complicado. A avenida, uma das principais de Porto Alegre, ficou trancada nas 2 pistas. A brigada fez desvio do trânsito para driblar o fechamento do viaduto dos Açorianos, pela Avenida Loureiro da Silva. A manifestação teve servidores de várias categorias e está sendo avaliada a paralisação na segunda-feira. E a crise nas finanças, desta vez no governo federal, foi um dos assuntos discutidos ontem entre a presidente Dilma Rousseff e os governadores de todas as regiões do país. A reunião foi articulada pelo Palácio do Planalto e teve a participação do governador gaúcho. Uma das medidas apresentadas pela presidente é a proposta de reforma do ICMS, com alíquota de cobrança igual em todos os estados. Isso acabaria com a guerra fiscal, por exemplo. Também foi solicitado aos governadores que articulem suas bancadas pela aprovação de medidas fiscais que não comprometam o orçamento da União. Agora vamos falar sobre qualidade de vida, mais precisamente sobre ginástica laboral. As empresas trazem muitos benefícios para a sociedade, não é mesmo? Mas, por outro lado, deve-se dar uma atenção aos trabalhadores, que são peça-chave da cadeia produtiva, principalmente a sua saúde. E com a evolução da indústria, houve aumento de lesões e acidentes de trabalho. Atualmente, para amenizar problemas dessa natureza, é cada vez mais utilizada, então, a ginástica laboral. E sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a Josiane Gonçalves, educadora física. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Josiane? Primeiramente, o que é a ginástica laboral? A ginástica laboral é a atividade física realizada dentro do ambiente de trabalho, onde tem o objetivo de diminuir o número de doenças ocupacionais, até mesmo, como tu comentaste, a parte de segurança do trabalho também, trazendo saúde e bem-estar para o trabalhador. Sim, bom, tu disseste então que é importante para a saúde. Como é que pode ser importante? Como é que pode se tornar importante? O que é importante na ginástica laboral para a saúde do trabalhador? O que é importante? Isso, a ginástica laboral, o que ela vai agregar? Ela vai agregar mais em questões na parte fisiológica, na parte psicológica também do trabalhador e também na parte de socialização, onde vai diminuir muitas doenças ocupacionais, como as LERS, que é a lesão por esforço repetitivo, DORT, que é a doença osteomuscular relacionada ao ambiente de trabalho. Sim. Existem exercícios, tipos de exercícios específicos para cada trabalhador? Isso, para cada sim, trabalhador. Isso. Toda vez que é implantado um programa de ginástica laboral, este programa ele é feito através de um diagnóstico. Por exemplo, uma linha de produção é diferente de um momento de um escritório, né? Porque nós vamos trabalhar na linha de produção mais reforço muscular, mais outras habilidades motoras, habilidade motora fina, conforme for a linha de produção. Na parte de escritório, nós vamos trabalhar também as questões ergonômicas, vamos trabalhar também a parte de gerenciamento de estresse, respiração, questões posturais. Então, em cada momento, em cada cliente, cada processo de trabalho, é um programa de ginástica laboral específico. Uhum. Bom, e como é que tu percebe a evolução? As empresas estão preocupadas com a questão da ginástica laboral, com os empregados? Como é que tu percebe Sim, isso? Hoje, atualmente,
os gestores atuais, eles estão realmente preocupados em trazer mais qualidade de vida para o ambiente de trabalho, porque isso vai diminuir o absenteísmo, ou seja, a falta do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, com esses objetivos da ginástica laboral, o próprio gestor ele vai ter um investimento maior, porque o colaborador ele não vai faltar ao ambiente de trabalho, vai trabalhar mais contente, mais feliz, vai também ter os aspectos de integração com o grupo, com a equipe, então acaba sendo um benefício tanto financeiramente como um aspecto geral dentro da empresa, né? Sim. E o trabalhador? Ele se preocupa também? Está se preocupando? Sim, sim. Hoje, como nós trabalhamos não só com projetos de ginástica laboral, mas com projetos de qualidade de vida, e ele sabe que a maior parte do seu tempo ele permanece dentro do ambiente de trabalho, então ele parando um pouquinho para realizar uma atividade física, uns 10, 15 minutinhos, é um momento que ele tem com a integração com a equipe, de relaxar, de ser ele mesmo, de dar uma desopilada, uma relaxadinha. Muitas vezes, até o trabalhador, muitas vezes ele percebe que ele, fazendo ginástica laboral, acaba incentivando ele a fazer se ele é uma pessoa que não faz muito exercício, acaba, no fim, também fazendo outros exercícios fora do ambiente de trabalho. Né? Até porque ele vai ter algumas técnicas, né? Algumas habilidades, às vezes até mesmo com o próprio colega, combinar de repente no final do expediente, dar uma corrida, uma caminhada, dar uma alongada, não só no momento da ginástica laboral, mas em diversos momentos da jornada de trabalho. Ele vai ter também uma consciência corporal também melhor, e tudo isso vai instigar a qualidade de vida. E qual é o profissional, quem que está habilitado a dar aulas de ginástica laboral? Isso. Os profissionais habilitados para ministrar atividades de ginástica laboral são profissionais da educação física, credenciados pelo CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, e também nós temos a Associação Brasileira de Ginástica Laboral, que nos dá todo um suporte também e que está em busca de qualificação a cada dia mais. É o educador físico que faz todas as aulas específicas para cada empresa, para cada ambiente de trabalho. Ele vai desenvolver um planejamento técnico, organizacional, e em cima disso, através dos seus diagnósticos, ele vai implantar a melhor forma da ginástica laboral, que vai trabalhar em 3 aspectos, que é a parte fisiológica, a parte psicológica e a social. Tá certo. Josiane Gonçalves, educadora física. Josiane, obrigado pela gentileza, obrigado pela presença. Obrigada, nós que agradecemos. Obrigada, tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau. A seguir, os depoimentos de quem viveu o Olímpico e agora vê a história do estádio chegar ao fim. Sexta-feira de tempo instável na região da Campanha. Em Bagé, a máxima chega aos 25 graus. Máxima de 25 também em Pelotas. A previsão é de pancadas à tarde e à noite. Mesma condição em Rio Grande. Fez 15 graus pela manhã. A máxima não passa dos 23. Mais do que partidas, vitórias ou títulos, a história de um estádio se constrói por meio da relação da torcida de um clube com os jogadores que o representam no campo. E nas últimas matérias da série sobre o Olímpico, feita pelo TVE Repórter, os ex-jogadores contam como era essa relação com os torcedores e como isso influenciava minutos antes de um jogo. Que nós tínhamos contato direto com o torcedor. Nós distribuímos os convites que nós recebíamos para passar ou aos familiares ou aos amigos, que nós tínhamos uma cota, ou de camisas também. Então a gente tinha uma relação com o torcedor muito grande, muito próxima, e isso era fundamental. Às vezes nós recebíamos o torcedor aqui nessa entrada, lá em cima nós ficávamos na concentração cumprimentando, abanando, se relacionando, portanto, com o torcedor. Ele nos conhecia e nós entendíamos o torcedor, e isso era muito importante para a grandeza do Grêmio. Os feitos da tua história. E eu me lembro que em 1976
76 para 75 para 76, suja com ninguém. Tá? É uma torcida que eu tive um carinho muito grande, né? Porque naquele momento, tu tem 25 anos, tu tá longe da família, tu tá carente. Nós somos jogadores de futebol profissional, treinamos para aquilo, estudamos tudo isso aí, mas na verdade nós somos humanos, nós somos carentes também, como qualquer outra pessoa. E essa torcida me abraça dentro do campo, nas jogadas que eu fazia. Então eu fazia o gol e ia lá vibrar com eles. Aí chegava no vestiário e existia a encarnação dos jogadores, né? Pá, aí, pá, não sei o quê, pá. Mas era simplesmente uma troca de carinho mesmo, de amor, assim, ó. Eles me abraçam e eu abraço eles, entendeu? Até no livro deles tem a frase minha ali que eu achava, assim, sensacional. Quer dizer, a gente concentrava ali e você sentia aquela vibração antes do jogo. Antes de entrar em campo, a gente já sentia aquela angústia de querer entrar antes de começar o jogo. Você queria estar dentro de campo para dar... Você via o carinho, você via a força do torcedor gremista. A verdade é que a construção do jogo, como a gente concentrava embaixo da arquibancada, muito cedo a gente já começava a ver a movimentação para o jogo. Com a experiência, ao longo do tempo, tu conseguia até mais ou menos prever o público que viria pelaquela movimentação que começava. O jogo 4 horas da tarde, o jogo 10 horas da noite, que começava de acordo com o jogo. O número de pessoas que passavam era muito próximo, tinha uma sacada, a gente saía ali, tomava chimarrão. Sentia qual era o anseio do torcedor muito de perto, e isso aconteceu ao longo do dia. E eu sentia junto, como todos os outros torcedores, né? A frustração de uma derrota, a frustração de não ter um resultado como a gente gostaria, a frustração de jogar bem, jogar melhor, merecer e não conseguir o resultado. Então, quando você tem tudo isso, né? Você tem isso na sua memória, você tem isso no dia a dia da tua vida, no dia a dia mesmo, né? Como é que eu poderia ser diferente em campo? Mais esporte agora aqui no Canal Aberto. Nesta sexta-feira o assunto é Muay Thai e Kickboxing, não é mesmo, Farid? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Exatamente. Porto Alegre vai sediar um grande evento dessas modalidades, mas antes nós vamos destacar a Série C. Neste final de semana começa o retorno com um clássico gaúcho. Que jogão de bola, hein? Juventude Brasil de Pelotas. E o Caxias, por sua vez, tenta a primeira vitória na competição, jogando lá no Rio de Janeiro. Confira. O Caxias tem apenas 4 pontos e joga neste sábado às 11 da manhã contra o Madureira no estádio de Moça Bonita. O time da Serra, no retorno, tem a difícil tarefa de melhorar a campanha para fugir da Série D em 2016. Também no sábado, mas às 7 da noite, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tem choque de líderes. O Juventude recebe o Brasil de Pelotas. Os dois times dividem a liderança do grupo com 17 pontos.
O time caxiense subiu de produção neste primeiro turno. Juventude e Brasil estão invictos na competição. A TVE transmite neste sábado com exclusividade este jogão de bola às 7 da noite, Juventude e Brasil de Pelotas, com absoluta exclusividade na nossa TVE. E nesta sexta-feira nós vamos conversar com Paulo Cafuringa, presidente da Federação Rio-Grandense de Muay Thai e Kickboxing. Mestre Cafuringa, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Muito boa tarde. No nosso canal aberto da TVE. Prazer é nosso, mais uma vez, satisfação vê-lo. Primeiro nos diga, essas duas modalidades esportivas, qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa deve praticar? O objetivo sempre do esporte, como esporte amador, a gente direciona muito, né? Seja, quando é criança, seja comendo, que seja um esporte apenas como lazer, não competitivo. A gente tem, inclusive, por meta, duas modalidades, como o Muay Thai, é uma confederação que tem um regulamento específico da nossa confederação, a Confederação Brasil do Muay Thai, e temos a Confederação Brasileira de Kickbox, também tem o seu regulamento técnico, onde as duas são duas específicas. Então, já no kickbox, menor de idade, sub-18, no caso, sub-17, não pode lutar no ringue, diferentemente do regulamento internacional e nacional do Muay Thai, que pode, né, no caso, acima de 14, lutar no ringue e tal. Nós, no Rio Grande do Sul, temos um critério. No estado do Rio Grande do Sul, a gente procura acima de 16 anos. Até 16 anos, nós não aconselhamos trabalharmos, porque até entendemos que tem que ser como participativo, comunicativo, sabe, criar interação nas crianças. Então, assim de 16 anos, a gente sempre incentiva. Embora os outros países, outros estados não usam essa técnica, essa administração. Bom, segunda-feira o Brasil está indo para a Tailândia para participar do Mundial e parte aqui de Porto Alegre com o Mestre Tigre. Exatamente. Nós temos o nosso Adriano Tigre, o Mestre Tigre, ele é o nosso diretor técnico da federação, onde vai ser o embaixador nosso. Viajaremos segunda-feira não só com o Rio Grande do Sul, vamos ter atletas do Paraná, temos atletas da Bahia e também de São Paulo e Brasília. E automaticamente o Mestre Adriano Tigre será o nosso embaixador, junto com o Mestre Paco a nível nacional, pela entidade internacional que nós estamos muito vinculados à FRMK, a Federação Rio-Grandense de Muay Thai e Kickbox, que é da AITMA. Então, e o nosso representante oficial no estado do Rio Grande do Sul é o Mestre Adriano Tigre. Então, por isso que ele é o nosso embaixador na Tailândia. E quais as chances do Brasil conquistar medalhas, conquistar título lá na Tailândia? Você sabe que é uma arte milenar lá. Então, automaticamente, a gente tem que muito ir na Tailândia, não para buscar medalha, sim para buscar conhecimento. Então, a gente tem que perder essa mania de, vamos competir e nós temos que trazer medalha. Me desculpa frustrar os outros competidores, eu acredito que a gente só vai ganhar medalhas quando a gente realmente tiver a cultura de querer aprender. Então, dentro da filosofia de buscar alguma coisa de conhecimento, nós vamos buscar as medalhas. As medalhas virão a contento, se não vão de ouro... virão naturalmente. A nossa meta hoje é abrir um espaço dessa filosofia de nós buscar um conhecimento na AITMA, que a AITMA é uma instituição milenar, fantástico, um instituto, onde o Mestre Adriano representa, e lá tem muitos caras bons, se for efetivamente competitivo. Mas o Muay Thai não é só competição, né? Bom, mas Porto Alegre vai sediar um grande evento também. Temos projeto, na parte da FMK, é o Kickbox. Estamos para trazer para a região do Rio Grande do Sul o WGP, que já existe uma seletiva da WGP em Caxias. Inclusive, estaremos agora no dia 22, estamos trabalhando uma seletiva da WGP em Caxias e queremos trazer na cidade de Porto Alegre, né? Que aí sim, um WGP oficial, que nós temos nossa fanpage de mais de 237 mil pessoas. Hoje, vamos dizer que temos mais aceitação, mais do que o UFC, inclusive o pessoal fala UFC, mas o UFC para nós. Então, em strike, em pé, que é com luta em pé, o kickbox, nosso WGP, é número 1 no Brasil. Mestre Cafuringa, muito obrigado pela presença aqui no canal aberto da TVE, e vem muita novidade aí, muitas novidades no que diz respeito ao esporte da TVE. Sem dúvida, e parabenizar você para essa nova etapa, todos os seus colegas, e realmente é uma satisfação, porque nós precisamos realmente um canal especificamente 100% de esporte amador, dentro do possível. Eu sei que o esporte amador não paga as contas, né? O profissional precisa, porém nós necessitamos que a massa, a categoria de base está no amador, não é no profissional. Parabéns a você e a sua equipe. Ok, muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Foi lançado ontem no Cinema Guion Center o filme Dromedário no Asfalto. Feito no Brasil e no Uruguai, o filme utilizou um método pouco usual durante a sua produção, fazendo e refazendo filmagens, montagens e até mesmo o roteiro. Pedro, meu filho, eu não sei para onde eu estou indo. É por isso que peço que você não esqueça de mim. E se não for pedir muito, que você ache seu pai e diga que nós o perdoamos. Dromedário no Asfalto é um road movie que narra a jornada de um jovem em busca de seu pai. Mas é também uma busca pelo autoconhecimento. Ele decide ir nesse percurso a pé, de mochila, assim, que para mim é bastante parecido como um rito de passagem desse personagem para a vida adulta, assim, se transformando em homem, sendo independente, perde os laços familiares, né? O lançamento do filme no Guion Cinemas reuniu produtores, atores e diretores. Dromedário no Asfalto foi rodado no Rio Grande do Sul e no Uruguai. E é a estreia do diretor Gilson Vargas no formato longa-metragem. A gente, desde o início, teve uma proposta, né, de ir para a estrada para pesquisar, para filmar, ir para a sala de montagem, assistir esse material, fazer os cortes, como a gente diz, né, de montagem do filme, percebendo aquilo que a gente achava que deveria ser novamente captado, novas cenas, novos materiais. Então, esse trânsito de ir para a estrada e ir para o computador e fazer isso várias vezes era uma proposta de processo de trabalho do filme, para que ele se mantivesse genuíno, rico e que a gente pudesse absorver as coisas que a estrada estava nos oferecendo. Como esse projeto nasceu dessa forma, nasceu com essa proposta, a equipe e as empresas envolvidas, é um trabalho de coprodução, estavam cientes de que a gente faria esse processo e de que isso poderia levar um tempo, né? A gente fez essa aposta junto, sempre é um contrato de risco, né? E depois, sim, para fazer a finalização do filme, aí nós obtivemos 2 recursos muito importantes, né? Um deles do Instituto Estadual de Cinema, através do concurso do Polo Audiovisual do Rio Grande do Sul, e outro do FUNPROARTE, que é ligado à Prefeitura, à Secretaria da Cultura da Prefeitura de Porto Alegre. Milena Leão é produtora brasileira que vive no Uruguai há 7 anos. Destacada para coordenar a parte uruguaia da produção, ela espera que a parceria colaborativa se repita. No Uruguai não se filma muito, porque é um país muito pequeno, então a gente aposta nessa parceria com a Argentina, com o Brasil, nas coproduções. Seria ótimo voltar a trabalhar num filme brasileiro no Uruguai. É preciso dar meu amigo. Um dos maiores acordeonistas do mundo estará em Porto Alegre amanhã. Trata-se do espanhol Gorka Hermosa, que vai se apresentar na Fundação E-Carta a partir das 6 horas da tarde deste sábado. A entrada é franca. Para falar deste músico e suas obras que vão do folclore espanhol à música clássica, já está aqui com a gente a jornalista da FM Cultura, Nara Sarmento. Bom horário, entrada franca, uma boa opção de show em Porto Alegre, Nara. Boa tarde. Oi, Lívia, espetacular, na verdade. Porto Alegre está tendo uma oportunidade de conhecer de perto um dos maiores instrumentistas do gênero do mundo, como tu já disseste aí. O Gorka, ele tem uma personalidade interessante, multifacetado, além de tudo, como curiosidade, só para vocês entenderem o que é a figura. Ele tem formação em pedagogia, ele é investigador, além de intérprete e compositor. Mas o que realmente interessa é que ele começou a estudar com 11 anos de idade, teve uma formação super clássica e ganhou vários prêmios internacionais desde que começou essa formação clássica em toda a Europa. Um prêmio super importante que ele ganhou foi há 2 anos, inclusive, via Unesco, o prêmio da Confederação Internacional de Acordeonistas. Muito importante. Bom, ele no ano passado ele fez uma super turnê, incluiu países como a China, como a Alemanha,
Portugal e Espanha. E é esse repertório, esse programa, dessa turnê, né, dessa gira, para falar no espanhol, que ele está trazendo para Porto Alegre. E o aspecto interessante disso, né, o Gorka, ele foi o primeiro acordeonista a ser solista de uma orquestra sinfônica na Espanha. Quer dizer, isso mostra a magnitude, o tamanho que ele tem como artista. Bom, como tu já disseste, né? Olha que bacana, com entrada franca, uma oportunidade ímpar de conhecer um trabalho também ímpar, né? E tem também aí um detalhe para os aficionados e para os profissionais. Ele vai fazer, o Gorka Hermosa, ele vai fazer uma masterclass. Amanhã, no sábado, né, no mesmo dia do show, ele faz essa masterclass às 10 da manhã. Quem tiver aí maiores informações, curiosidade ou músicos conhecidos para dar estoque, o telefone 4009-2970, 4009-2970, lá da Fundação E-Carta, que fica na João Pessoa 943, vocês podem obter maiores informações, inclusive também sobre o show. 18 horas, entrada franca, imperdível. Estará lá, então, esse acordeonista chamado Gorka Hermosa, que é também um dos mestres, né, de vários músicos desse instrumento no Brasil, inclusive o nosso Borghettino, né? O Borghettino já falou várias vezes que ele é um dos caras que formou, que ajudou a fazer a formação musical também da carreira do Borghettino, ok? Então era isso. Deixando essa dica para vocês, então, do Gorka Hermosa, nesse sábado, 18 horas, na Fundação E-Carta. Não dá para reclamar que Porto Alegre não tem essas oportunidades. A gente vive dizendo, poxa, Porto Alegre está sempre fora do mapa. E não é só o Blockbuster, né? A gente também tem aí essas oportunidades de conhecer esses músicos, intérpretes espetaculares. E é o caso desse instrumentista espanhol. Certo? Fica a dica, então, aproveitem o sábado, vai ser um lindo sábado de sol, de acordo com a previsão da meteorologia, dá para passar às 6 da tarde e fazer esse happy hour musical aí, super interessante. Tá bom, Lívia? Maravilha, muito obrigada pela dica aqui no Canal Aberto, Nara, mais uma vez. Uma boa tarde. Valeu. Boa tarde. Você consegue imaginar o que sente uma mãe que perdeu o seu filho? Pois é esse sentimento que a exposição fotográfica Mães de Anjo tenta mostrar. A mostra está na usina do gasômetro até o dia 18 de agosto. Uma dor que é impossível de mencionar. Um luto que nunca tem fim. Eu resolvi tratar, então, da forma mais verdadeira possível, com menos cenários, chamar muita atenção, então, para o sentimento mesmo, deixar fluir espontaneamente e trazer algo, então, que é tão parecido e, ao mesmo tempo, tão diferente do que eu faço, que é a fotografia de família. Porque, em termos de sentimento, de amor, de família, isso está muito presente nas fotos que a gente fez aqui, mas, ao invés da alegria, a gente tem o luto. Vamos mostrar o luto, ele existe. Vamos mostrar essa tristeza. Ela está aqui, ela precisa ser respeitada. Cada lágrima que cair, ela vai cair. E ela não precisa ser interrompida. Então, muitas vezes, os familiares, o marido, os pais, algum filho, quer trazer aquela alegria, mas de uma forma que interrompa um processo natural que essa mãe precisa viver. A exposição Mãe de Anjo é uma atividade da ONG Amada Helena, que reúne mães que perderam seus filhos. Na busca por algum conforto, mesmo que no luto, essas mães resolveram expor sua dor. Quem passa pela exposição sai marcado pela experiência. E nos faz refletir sobre situações que são particulares, mas que refletem em toda uma sociedade. Principalmente nos dias atuais, numa sociedade individualista. As fotos são lindas e a exposição, achei um projeto bacana, mas dolorido de olhar, sabe? Eu perdi minha mãe. E aí eu me vejo no lugar da minha avó, nessa situação.
É. Só quem perdeu alguém muito importante sabe o que eu tô sentindo agora. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo da tristeza e as pessoas têm medo de chegar, até de olhar, né? Então, de ler, porque realmente isso vai trazer para nós uma sensação de medo. Uma mãe que nunca perdeu um filho, quando fica muito perto delas e dessa história delas, sente um turbilhão de emoções. Eu sei porque eu sou mãe, então realmente é muito emocionante, é muito forte. Acho que a gente tem que estar preparado para poder estar apoiando e acolhendo essas pessoas, porque o que elas precisam é disso, elas precisam ser abraçadas. O Canal Aberto volta na segunda-feira, ao 12h30. Encerramos a edição de hoje com o músico espanhol Gorka Hermosa, que se apresenta amanhã na Fundação Ecarta. Boa tarde, bom final de semana. Bom final de semana para você e até segunda.